Olá, muito boa tarde. A Bíblia tinha mesmo razão? A questão faz o título da obra do Padre Francisco Martins, jesuíta e professor de literatura bíblica na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Neste livro, ele convida-nos a conhecer as histórias de Israel e o Israel da história. Padre Francisco Martins, obrigado por estar aqui entre nós. Esta obra, a Bíblia tinha mesmo razão, procura, digamos assim, pergunto-lhe, levar ao enquadramento histórico, tantas vezes, os conhecimentos da ordem da fé que as pessoas têm e guardam e escutam ao participarem na liturgia, ao escutarem os textos bíblicos, mas depois falta-lhes, digamos assim, um enquadramento na história e no contexto civilizacional. Exato. A questão que me interessa, muito obrigado antes de mais pelo convite, Henrique, para estar aqui. O que me interessa realmente é a relação entre a Bíblia e a história. Tentar problematizar esta relação entre a Bíblia e a história. As pessoas realmente conhecem as histórias da Bíblia, conhecem a história do Êxodo, conhecem a história de Abraão, conhecem o rei David, o rei Salomão, mas provavelmente não conhecem as mais recentes descobertas arqueológicas e históricas que nos permitem pensar sobre estas figuras, sobre estes eventos, também com um olhar histórico. E perceber também a dimensão literária da Bíblia, porque é isso, no fundo, que finalmente se descobre também quando se confronta a Bíblia com a história. Isto é, que a Bíblia se relaciona com a história, mas se relaciona com a história à maneira da literatura. Às vezes de forma um bocadinho mais oblíqua e menos direta. Isto é, mais com projeções, mais com, às vezes, efabulações de alguns acontecimentos, mas que refletem realmente a experiência que o povo fez da libertação de Deus na história. E depois saber, falou dos estilos literários, nomeadamente, e desde logo ter consciência de que a Bíblia não é um livro, mas uma estante deles, não é? Exatamente. A Bíblia é uma biblioteca nesse sentido. Eu creio que um aspecto muito importante dos estudos bíblicos e um aspecto muito importante da leitura da Bíblia, de uma leitura correta da Bíblia, é identificar os diferentes géneros literários, os diferentes estilos literários. Não podemos ler um mito, como Gênesis 1, ou Gênesis 2, ou Gênesis 3, como se fosse uma notícia histórica. E também não devemos ler uma notícia histórica como se fosse um mito. Eu creio que esta diferença entre os diferentes géneros literários e o que eles nos reclamam de leitura crítica, nesse sentido, é o grande desafio. Isto é, que eu aprenda, que todos aprendamos a ler a Bíblia nos seus termos, que são os termos da literatura que ela é, como um monumento literário, que é também para nós, crentes, revelação divina, palavra divina, mas é palavra divina em palavras humanas e é preciso conhecer bem estas palavras humanas também. E falando da nossa realidade de católicos, há um grande, podemos dizer, déficit de conhecimento bíblico. Desde logo no contexto teológico e da palavra de Deus, mas depois também nesta relação e no seu enquadramento histórico com a sua contextualização geográfica e no conjunto daqueles povos. Eu creio que, infelizmente, não somos treinados para ler a Bíblia, não somos educados para ler a Bíblia. Nós, na nossa escola em Portugal, vamos pouco a pouco sendo introduzidos na tradição literária portuguesa. Ninguém lê os Lusíadas na 4ª classe, porque provavelmente terá grande dificuldade, e o Fernando Pessoa chega ainda um bocadinho mais tarde, porque é mais difícil. E creio que, para entrar na Bíblia, também precisaríamos do mesmo género de educação. Há textos que são mais fáceis, com os quais nos ligamos mais espontaneamente, mais diretamente, mais facilmente. Há textos mais difíceis, que exigem provavelmente maior educação literária. Claro que a Bíblia é também um livro para os simples e para todos, nesse sentido, não é? Não é só para os literados, pelo contrário. Mas eu creio que para podermos, a partir de certa altura, entender bem o contexto histórico, para entender bem também o que é que a Bíblia quer dizer e como quer contar, é preciso também ter uma certa educação literária. E nós somos educados literariamente para ler outra literatura e às vezes falta também isto para a Bíblia. Haverá, digamos assim, o risco de, ao contextualizarmos completamente a narrativa bíblica, de alguma forma esvaziarmos ou perdermos a força da mensagem divina ali presente, não é? Às vezes parece que pode diluir ou retirar força a essa dimensão.
Eu creio que pode haver esse risco, as pessoas podem sentir esse risco, de que saber demasiado sobre a história por detrás da Bíblia nos faça perder a fé. Há um encanto. Há um certo encanto com as histórias. Comigo foi ao contrário, isto é, o conhecimento histórico, o conhecimento do contexto histórico, a mim ajuda-me também a perceber, por um lado, a qualidade literária da Bíblia, a sua qualidade como monumento literário, e também a forma como Deus decidiu revelar a um povo que tem esta qualidade literária. Eu costumo dizer a brincar, Deus não se revelou a um povo de contabilistas nem de engenheiros civis. Decidiu-se revelar a um povo de escritores que escreveu literatura para dar conta desta revelação divina. Eu creio que quando estudamos a Bíblia nos seus termos literários, quando percebemos também o contexto histórico, isso também nos ajuda a perceber qual foi a experiência histórica de salvação que este povo fez e como é que ele decidiu colocá-la por escrito, inspirado por Deus. Eu creio que é esse o grande desafio para as pessoas, não é chegar àquele ponto de dizer, então, mas Moisés existiu ou não existiu, o êxodo aconteceu ou não aconteceu, Abraão, o que é que sabemos, que são também questões relevantes, mas é, tendo percebido o que é que podemos saber sobre estes acontecimentos e figuras históricas, perceber como é que o povo que escreveu a Bíblia, de alguma forma, reflete na Bíblia sobre a experiência da salvação. Como é que surgiu a sua paixão pela Bíblia? Uma paixão antiga pela Bíblia. Sempre me fascinaram estas histórias, sempre me fascinou a Bíblia também como literatura, como livros, etc. E depois tive a graça de, pouco a pouco, ir estudando em sítios muito variados, que me foram ainda aguçando mais o interesse pela Bíblia. Quero estudar línguas antigas, que dão acesso direto ao texto na sua língua original, e é que é fascinante estudar a língua antiga, o hebraico, e depois poder ler em hebraico a Bíblia ou em grego o Novo Testamento. Depois também esta experiência de ter vivido em Jerusalém durante vários anos e poder estudar a Bíblia na Terra Santa é uma graça imensa. Diz que a Terra Santa é o quinto Evangelho e realmente quando a pessoa está na Terra Santa, vive na Terra Santa, lê os textos e vê os sítios, muda tudo. A experiência é outra, a leitura ganha uma densidade inimaginável. E portanto, de uma forma, já tinha interesse e depois o interesse foi crescendo com os anos e também com as experiências que fui vivendo. Não é um livro e não é um estudo, ao fim e ao cabo, que se dirige apenas aos crentes, aos que fazem esta experiência de vida na fé. Falamos de uma base da própria cultura ocidental, não é? E é importante também para qualquer pessoa conhecer, ao fim e ao cabo, estes fundamentos, estas origens, ao fim e ao cabo, que acabam por desenhar um bocadinho a arquitetura do nosso pensamento e da nossa forma de viver e de agir. Exato. O livro está pensado para crentes e não crentes nesse sentido. Está pensado para quem tem uma relação de fé com o texto bíblico, uma relação que reconhece no texto bíblico a revelação divina, a palavra de Deus, mas também está pensado para os não crentes e para quem não está, que é só interessado neste monumento literário. Eu creio que a iliteracia bíblica diz respeito aos crentes, mas diz respeito a todos em geral no nosso mundo contemporâneo. Isto é, esta dificuldade de se relacionar com a Bíblia como um monumento literário. Mesmo pessoas que não são crentes conhecem seguramente as figuras bíblicas, as histórias bíblicas, pelo menos os seus contornos gerais, mas têm muitas vezes um conhecimento muito básico sobre o texto bíblico mesmo e sobre este monumento literário. O livro ajuda um bocadinho a penetrar também nos textos, isto é, introduz os textos pouco a pouco, discute os géneros literários e depois entra também na questão histórica, que também é o que interessa neste livro, e ajuda a esclarecer a relação entre a Bíblia e a história e a forma como a própria Bíblia foi escrita. Também me interessa bastante. São realidades cronologicamente muito distantes, mas ao fim e ao cabo o que acontece, as mensagens que se trocam, o quadro ético e de valores permanece, não é? É algo que perdura ao longo dos séculos. Sim, a Bíblia tem esta capacidade de continuar a gerar cultura e a gerar perguntas, que acho que é a coisa mais interessante. Eu digo sempre aos meus alunos em Roma que o interessante de ler o texto bíblico é que o texto bíblico continua a falar-nos hoje e continua a falar-nos hoje e criar perguntas para o nosso tempo e para as nossas próprias inquietações também odiernas. Ao mesmo tempo que a Bíblia, de alguma forma, que fala a muitas vozes,
vai erguendo valores e vai mostrando valores que são valores essenciais e nos quais, de alguma forma, a nossa cultura de matriz judaico-cristã se reconhece ou se vai reconhecendo. Eu creio que regressar à Bíblia é regressar à nossa própria tradição ocidental e redescobrir essa tradição ocidental. Eu creio que uma coisa fascinante na Bíblia, que às vezes as pessoas não... Pelo menos as pessoas têm um conhecimento muito superficial do texto, é que na Bíblia falam várias vozes. Na Bíblia falam várias vozes. É uma voz múltipla que faz sentido na Bíblia. É uma voz única de Deus, mas são várias vozes humanas. E muitas vezes regressar à Bíblia pode ser uma maneira de revisitar criativamente a nossa própria tradição ocidental. Revisitar criativamente os próprios valores que para nós são essenciais. Revisitar criativamente as perguntas que ainda hoje nos inquietam. Ainda mais nestes tempos em que parece que habitamos uma certa superficialidade, não é? Aprendemos e estudamos pelas respostas dos motores de busca, que nos dão sempre a mesma coisa e a toda a gente e quase igual, e é necessário ir em busca de contributos fundamentados, não é? Que nos passem algum conhecimento mais estruturado e real do que aconteceu e daquilo que nós somos ao fim e ao cabo. Exatamente. O livro tem uma pergunta no título. A Bíblia tinha mesmo razão. E no final eu não respondo à pergunta com sim ou não taxativo. Eu ia-lhe fazer essa pergunta. Mas eu creio que o que me interessa realmente Sim. é a pergunta. O que me interessa realmente é que as pessoas, no final do livro, tenham, de alguma forma, uma compreensão mais complexa da própria relação entre a Bíblia e a história e do que significa dizer que a Bíblia é literatura. E, portanto, provavelmente a Bíblia não vai ter a razão que alguma leitura fundamentalista queria que ela tivesse. Essa razão ela não quer ter, provavelmente, mas ao mesmo tempo não deixa de ter uma razão, isto é, uma lógica na sua relação com a história e na sua relação com a salvação de Deus que acontece na história. Portanto, e é isso que me interessa, que no final talvez a pergunta não recebe uma resposta sim ou não, mas que recebe esta... recebe uma nova força a própria pergunta, que é o que mais me interessa. Quando é que, a dada altura, é professor na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, em Roma, onde é que sentiu que era necessário escrever um livro com estas características? Eu, ano passado, dei um curso com este mesmo título na Brutéria, na Associação Cultural e Científica da Brutéria, ligada aos jesuítas, e houve grande interesse pelo curso. Houve muitas inscrições, as pessoas estavam muito entusiasmadas com o curso, participaram imenso, e foi também para mim uma oportunidade de, pela primeira vez, oferecer a minha própria síntese pessoal sobre estas matérias, sobre a história do Israel Antigo. E foi ótima esta interação no curso com as pessoas, as perguntas surgiram, a forma também como apresentei os conteúdos, estas pessoas foram basicamente cobaias da minha tentativa de oferecer uma síntese, e também percebi que havia um enorme interesse, que havia às vezes maior ou menor dificuldade em perceber determinados assuntos. Depois disto pensei, se calhar é a altura de escrever um livro que dê às pessoas a tranquilidade em sua casa para ler sobre estes assuntos com calma, para voltar atrás, para voltar a ler, se não percebi bem, poder voltar atrás e ler, e ter uma síntese oferecida, aqui em poucas páginas, sobre esta matéria que suscitou tanto interesse e que eu acho que suscitará interesse ainda hoje. Há pouco falava da superficialidade dos tempos que habitamos hoje e simultaneamente a este estado de coisas em que se habita a tal espuma dos dias, começa a nascer e a despontar também um movimento um bocadinho contrário, que é as pessoas que buscam realmente aquilo que é perene e que dá alguma solidez à nossa vida. E aí esta curiosidade e este interesse pela Bíblia, por todo este background de pensamento, não é? E de cultura. Há muitos grupos bíblicos hoje a nascer nas comunidades cristãs. É importante também, é um bom contributo para estes grupos. Eu espero que sim. Eu creio que a Bíblia pode ser uma ótima porta de entrada para o mundo religioso em geral. Às vezes as pessoas que estão um bocadinho mais longe, ou que estão mais nas margens, ou que têm só uma curiosidade muito vaga sobre a fé, têm um certo receio de entrar, não sei, por outras vias que talvez sejam mais complexas, a liturgia, ou uma teologia mais compacta, mais sistemática, talvez seja mais difícil.
A Bíblia tem esta humildade da literatura, que ao mesmo tempo é uma humildade desafiante e que abre horizontes e que gera perguntas e que oferece respostas e que volta a gerar mais perguntas. Eu creio que esse é o fascínio da Bíblia, foi o que me fascinou também a mim na Bíblia, que é esta capacidade de... São histórias, são poemas, é literatura, a pessoa lê, de alguma forma identifica-se com os personagens, com a dinâmica, com a trama e depois ao mesmo tempo... consegue perceber ali que há ali uma centelha divina em tudo isto, há ali uma mensagem divina, uma profundidade divina que se vai revelando nas linhas do texto. Eu creio que isso é a beleza da Bíblia, que pode ser uma porta de entrada excelente e, ao mesmo tempo, uma redescoberta constante para quem já está dentro. Percebemos, então, um Deus que se revela ao homem, ao povo de Israel, no decurso da sua história, digamos, quase nas entrelinhas dos acontecimentos e dos factos e não naquela carga cinematográfica, não é? Em que ele se manifesta de forma muito figurada. É um bocadinho esse o caminho também que fazemos ao ler este livro? Eu creio que sim. Evidentemente este livro não consegue concorrer com os filmes de Hollywood sobre os temas bíblicos, que de alguma forma formataram a nossa imaginação sobre estes temas, sobre o Êxodo, sobretudo, que é os 10 mandamentos, etc. Mas eu creio que o livro procura um bocadinho... Por um lado, vai ao encontro da pergunta sobre os acontecimentos históricos, estes acontecimentos históricos concretos, do Êxodo, do Abraão, etc. Por outro lado, também procura mostrar às pessoas que a experiência de reconhecer a revelação divina, a palavra divina, a vontade divina, é provavelmente um processo mais comunitário, mais denso, mais difícil, mais lento, mais prolongado, mais humano nesse sentido, não é? Eu creio que isso também é um ganho de uma compreensão mais completa da própria dinâmica da revelação. Isto é, se calhar estamos habituados a esta ideia de uma espécie de revelação relâmpago na cabeça de um ou dois. Eu creio que o livro desenha uma experiência da revelação divina e do discernimento dessa revelação mais complexo, mais grupal, mais comunitário, mais histórico, mais orgânico também na experiência e na vida do povo de Israel. Estudou em Jerusalém, esteve lá há alguns anos e quando olhamos no Antigo Testamento, nomeadamente, ele é fértil em conflitos, em batalhas que se decidem a favor de um lado ou do outro, e hoje a atualidade enche-nos novamente com estes antagonismos, com esta conflitualidade, esta violência. Que leitura faz daquilo que vai vendo, da situação que se vive no território? Eu sei que o livro não chega aos dias de hoje, à fase contemporânea, mas como é que acompanha estes acontecimentos? Evidentemente com muita preocupação, também com amigos que conheço, israelitas e palestinianos e que moram e a quem esta situação afeta diretamente e que me preocupam, com quem procuro manter-me em contacto e ajudar no que é possível. É uma situação dramática, é uma situação de guerra, um conflito que se prolonga há imensos anos, é um conflito cuja solução política parece muito difícil e distante. E realmente não escrevi o livro a pensar no conflito israelo-palestiniano, mas evidentemente também o conflito israelo-palestiniano tem uma dimensão, de alguma forma, bíblica, é inevitável, ou pelo menos tem uma dimensão religiosa muito forte, na qual a Bíblia também tem um papel importante. Tenho pensado muito sobre o que é que o livro pode contribuir, ou o que é que a Bíblia pode contribuir, sobretudo para a resolução do conflito, ou para uma compreensão mais complexa que depois leva a uma solução do conflito, assim seja. Mas pensei muito que a Bíblia, nós estamos habituados, quando lemos o relato bíblico, a pensar que a posse da terra, a posse neste caso a terra prometida ao povo, a prometida a Abraão, a posse da terra significa uma posse em exclusividade, não é? Esta ideia de que, e é uma ideia que é uma voz bíblica, não é? O livro de Josué, sobretudo, o povo chega à terra, o povo de Israel, e extermina os outros povos e conquista a terra e expulsa os infiéis. E esta é uma voz possível, esta ideia de que a Terra Santa está reservada só aos fiéis, os infiéis, quem quer que seja, os outros, seguramente, não têm lá lugar. Mas o interessante no texto bíblico e na Bíblia é que também existem outras vozes. Existe outra forma de pensar sobre o que significa herdar a terra, possuir a terra, não é? Penso, por exemplo, em Abraão, que foi quem recebeu a promessa da terra e que, quando chega à terra,
não começa a expulsar os habitantes, não começa a criar conflitos. Não, negocia a sua presença. Coabita com outros. E negocia uma coabitação com os habitantes que já estão presentes. Eu creio que esta voz que também ressoa na Bíblia precisa de ser escutada hoje. E talvez um conflito que também tem uma dimensão bíblica também possa ter uma solução bíblica nesse sentido. É um caminho a fazer, esse é uma sensibilidade que precisa de ser conquistada por naquelas latitudes. Seguramente por todos. Nós cristãos também temos uma história complexa com a Terra Santa e a certa altura provavelmente também pensámos que a posse da terra significava expulsar todos os infiéis, não é? Todos os que não eram iguais a nós, não é? Eu creio que as religiões têm um papel grande também neste conflito, sobretudo devem evitar alimentar o conflito e devem procurar contribuir para uma compreensão, como digo, da posse da terra, da presença na Terra Santa, que ajude à paz, que contribua para a paz. Evidentemente, a solução para o conflito terá que ser uma solução política nos nossos tempos, terá que ser uma solução diplomática, de acordo, de paz, onde todos se encontrem, e provavelmente a resolução da ONU de 1947 continua a ser a melhor solução disponível, mas eu creio que os líderes religiosos têm um papel a desempenhar, também a Igreja Católica, também os cristãos na Terra Santa, por minoria que sejam, isto ter uma voz profética, uma voz de dizer é possível pensar diversamente do interior das nossas tradições sobre a forma de coabitar e de viver nesta terra. Muito bem, Padre Francisco Martins, muito obrigado por esta apresentação breve da riqueza, da densidade deste livro, que é fácil de fácil leitura e de grande alcance também de aquisição de conhecimentos para quem o lê. Fica esse convite para quem nos escuta e nos vê neste programa. Obrigado pela sua presença aqui entre nós. Fica então o desafio, a leitura e também o convite para que se junte a nós amanhã, à mesma hora, para mais um programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.